Comunicando Everton Melo. Muito bem, meus queridos, meus amados irmãos e amigos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Louvado e agradecido seja o nome do nosso eterno e bondoso Criador dos céus e da terra. Eita glória a Jesus Cristo! Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Milagres. Um fruto da fé de quem acredita no impossível. Ouça agora uma mensagem que pode mudar a sua vida. Um manancial de vida. Vamos meditar na palavra de Deus. Examinando as Escrituras. Muito bem, meus queridos, meus amados irmãos, vamos aqui neste momento trazer algo da parte do Senhor, trazer algo verdadeiramente falando sobre a palavra de Deus. Tudo dentro da Bíblia Sagrada. E quero aqui nesse momento criar um tema e dizer tão somente: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós vamos ler aqui um texto base, Atos capítulo 5, versículo de número 26. Que nos diz: Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Estou lendo na Bíblia que tem a versão NVI. Quero tão somente, amados, dizer aqui que ser um verdadeiro cristão e não tão somente evangélico, porque eu costumo dizer que há uma diferença muito grande entre cristãos e evangélicos. Mas por que, irmão Everton? Como assim? Porque alguns dos evangélicos, não todos, alguns evangélicos costumam tão somente carregar a Bíblia para o templo. O verdadeiro cristão não. Ele não só lê a Bíblia, ele estuda profundamente a palavra do Senhor. Então ser cristão, amado, é estar tão somente na imanência do perigo. É saber que a qualquer momento poderá ser entregue ao matadouro. Ser cristão também é viver uma vida com mais renúncia do que tão somente ganhos. É aborrecer a vida presente e amando a do porvir. O crente em Jesus, ele é prisioneiro da sua própria consciência e sabe que não é sábio agir contra ela. É estar tão somente disposto a amar a Jesus mais do que a sua própria família e não ir além do que está escrito. É não ser morno, mas estar quente, não amando a Cristo em 99%, mas em 100%, com tudo o que se é, de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento, não em partes, mas no todo, com tudo. Bendito seja o nome do Senhor. Quero dizer aqui para os amados amigos e irmãos, tão somente que o pai da reforma protestante, Martinho Lutero, entendeu pelo Espírito Santo o que é obedecer a Deus somente por meio das Escrituras e nos deixou um legado incrível para não nos dobrarmos aos ventos de doutrinas e também para não negociarmos a verdade. Ainda que um anjo do céu,
anuncie algo que já tenha sido ensinado pelos santos profetas e apóstolos. Os ministros do Evangelho devem ser homens que tão somente não são facilmente afetados por elogios ou críticas. Alguém que ama a Deus e zela pela sua santa palavra se consume quando a Escritura é negligenciada, segundo está escrito no livro de Salmos, capítulo 119, versículo de número 39. Amados, muitos de nós não temos a audácia ou a ousadia de Pedro e dos apóstolos para dizer a qualquer circunstância: importa obedecer a Deus do que a homens. Existem situações que pela unidade podemos tolerar pelo amor. Já em outras, o mesmo amor terá que ser demonstrado de uma forma intransigente, a saber, não tão somente negociando a sã doutrina, seja com as religiões, seja com a visão distorcida de tal denominação, nem tampouco com o mundo, com a carne e com o diabo. Todas as mentiras provêm daquele que tão somente foi homicida desde o princípio, e negar a verdade é concordar com as mentiras de Satanás. O caminho é estreito. Não existe amor verdadeiro diante da injustiça. Simplesmente há uma atitude como cínica, conformista e covarde, a qual tem medo de ser desafiada. O amor, ele não se cala e nem tão somente consente com o erro, mas se alegra com o que é certo. Por amor de Sião, eu não sossegarei. Por amor de Jerusalém, não descansarei enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada e a sua salvação como as chamas de uma tocha. Isaías capítulo 62, versículo de número 1. Grande parte das perseguições para com os apóstolos vinha daqueles que já tinham lido as Escrituras ao lado deles. Gente que professava a mesma fé na Torá, mas quando a verdade brilhou no seu coração, no caso no coração dos apóstolos, ao ensinar o povo, os líderes religiosos ficaram perturbados. Muitos do que ouviram, creram. Todas suas mensagens tinham o endoso do Espírito. Fato é que a introdução das ministrações escrita na Bíblia é seguida da seguinte frase: então eles, os apóstolos, cheios do Espírito Santo, não eram omissos com medo da cúpula, antes conquistaram o respeito de muitos devido à sua coragem, confirmando que de fato estiveram com Jesus, mesmo sendo repreendido por diversas vezes a não mais falarem acerca de Jesus sobre a ameaça de morte, não se calaram. Quantas pessoas aderem deliberadamente ensinos conforme a visão da denominação, mas que são contrário às Escrituras? Se você estiver com a Bíblia, Deus estará ao seu lado. E aquele que diz conhecer a Deus, ou conhecer o Deus que você conhece, e as Escrituras que você estuda, para eles, uma única coisa deve ser arrazoada: julguem os senhores, mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Atos capítulo 4, versículo 19. A direção do Espírito Santo é sempre de proclamar a verdade e a vida de Jesus, como está escrito em Atos capítulo 4, versículo 20. Ainda que sejamos impedidos pelos sacerdotes e por toda a assembleia dos líderes religiosos, sejamos atribulados pelo que tão somente é certo, ou seja, ensinar o povo sobre a verdade de Deus. Muitas serão as ordens para que a sã doutrina deixe de ser o centro da apologética, porque se recusam tão somente a dar ouvido a ela. Mas é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Então, amados, que nossa atitude seja a mesma dos apóstolos em meio às perseguições. Como está escrito em Atos, capítulo 5, versículo 42. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo.
A quem você está mais preocupado em agradar? A Deus ou aos homens? Responda para si mesmo. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Fique com essa mensagem, fique com essa palavra, e este foi mais um quadro Examinando as Escrituras, aqui com seu amigo e amado irmão em Cristo Jesus, Everton Melo, aqui da cidade de Mossoró, estado do Rio Grande do Norte. Santificado e exaltado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Examinando as Escrituras.